Graças a Deus por tudo. Louvado seja o Senhor pela água também, que os diáconos deixam aqui. E os pastores, com muita consideração e honra, não bebem, deixem para eu tomar na hora que eu chego. Deus abençoe os nossos pastores, abençoe também o pessoal da técnica, e Gustavo já providenciou o material que nós temos, aqui o link para também aparecer lá na transmissão da internet. Se o irmão está em casa, acompanhando de casa, pode também dar o feedback aí para o pessoal no YouTube, dar uma olhada se está ok, se o som está saindo ok também, tá bom? E dar um retorno para a gente. Quero saudar a todos que estão vindo, estou muito feliz aqui, o casal amigo, queridíssimo nosso está aqui presente também, Paulo e Fernanda, sejam bem-vindos. Não sei se sabiam que eu ia dar aula, se não sabiam. Queridos, eu passei por maus bocados preparando essa aula, porque eu sei que vocês sabem, está bem pequenininho aí, talvez não dê para ver direito, a gente está em Tiago 4, o seminarista André, com muita propriedade, ensinou aqui a primeira parte do capítulo 4 de Tiago. E aí eu fiquei dos versículos 11 até o versículo 17. E eu não queria avançar muito para o capítulo 5, porque a nossa pretensão é de chegarmos à eleição no terceiro domingo de outubro com uns 2 domingos de orientação à igreja a respeito do oficialato, a respeito da função de presbítero, diácono, e para, de repente, não atrapalhar no cronograma. Mas, quando eu vi, eu disse, rapaz, eu tenho tão pouco para falar, né? Falar novamente sobre a língua, já foi falado tanto no terceiro capítulo, e falar sobre a questão da providência de Deus. Aí eu digo, Jesus, o que é que eu vou falar? E reli, vi comentários, saí escacaviando, disse, vai ser rápida essa aula. Como sempre, né? Eu acho que vai ser rápida, terminar rápido minha hora-aula, meus 45 minutos. Mas aí, Clênia apareceu na história, ela nem está aqui, nem sabe que eu vou dar esse exemplo. Ela apareceu nessa história e perguntou assim, você vai falar sobre o quê? Eu disse, eu vou falar sobre Tiago capítulo 4, vou falar sobre maledicência e providência. Ela disse, eu tenho um negócio bom para você. E ela me mostrou esse livro aqui, ó. Pecados Intocáveis, do Jerry Bridges. Algumas irmãs já estão estudando esse livro no pequeno grupo. Eu quero dizer aos irmãos, homens, especialmente aos casados, que nós vamos começar um grupo também de leitura, para as mulheres não ficar, né, nessas arrogantes pretensões aí, esnobando a gente, dizendo, a gente tem reunião, vocês não se reúnem, só reúnem para jogar bola, que é uma reunião importante também, cuida da saúde espiritual, mental, mas nós vamos começar um livro chamado Maridos Federais. Não vou ensinar a passar no concurso da PF nem da PRF, mas nem vou atrás de ninguém para fazer parte desse grupo, viu? E também proíba as irmãs de ficar empurrando os maridos para fazer parte. Você tome sua posição de marido, de homem da casa, se quiser fazer, venha fazer, me procure. Você vem e a gente vai assumir um compromisso de estar lendo o livro, de estar acompanhando as tarefas, que tal qual estou aprendendo com a minha esposa, vai ter tarefa, vai ter cobrança de leitura. Então, se você quer se comprometer, a gente vai começar um livro, Maridos Federais. As reuniões, em princípio, né, a gente está pensando em fazer a reunião semanal ou quinzenal, remota, porque por mais resistência que a gente tenha a esse tipo de reunião, ela, na verdade, é modalidade híbrida. A gente vai começar remotamente e, eventualmente, uma vez por mês, a gente faz uma reunião presencial. Mas porque facilita muito a logística da gente ter as reuniões e de todas as pessoas que quiserem participar da nossa igreja ou quem quer que queira participar. Então, a gente vai começar isso. E esse aqui está na minha mira, porque eu já estou pensando, depois de Maridos Federais, a gente estudar Pecados Intocáveis. Porque eu li 3 páginas desse livro, sobre pecados da língua. E eu disse, meus irmãos, aí você sabe, quando eu vejo uma coisa boa, eu fico querendo compartilhar com a igreja. Eu digo, os irmãos têm que ouvir isso, os irmãos têm que... E aí, acabou que talvez a gente não consiga terminar no horário hoje,
porque a gente vai falar um pouco sobre pecados da língua, um pouco sobre o que o Jerry Bridges fala, um pouco também sobre o que a Naná Castilho, ela tem um podcast do tempo da pandemia que chama Debaixo do Tapete, acho que é isso o título. E aí ela fala, ela tem três encontros, podcasts somente sobre o pecado da língua. E aí ficou muita coisa para eu dar numa aula só. Mas eu quero falar um pouco sobre maledicência, que é o que Tiago vai tratar aqui nos primeiros versículos, e falar um pouco sobre a providência de Deus, que é o que ele vai falar a partir do versículo 13 em diante. E aí eu quero convidar você a acompanhar a leitura, ou a ler conosco esses versículos. Tiago, capítulo 4, verso 11 até o verso 17. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga ao seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos pedir mais uma vez graça e misericórdia ao Deus de toda graça. Senhor nosso Deus e Pai amado, Deus eterno, Deus que providenciou para nós, providenciou eterna salvação e nos concedeu a bênção de participarmos da mesa do Senhor, de não só lembrarmos dessa poderosa, extraordinária salvação, mas também, Senhor, de ao participarmos desses elementos na presença do Deus vivo, reconhecendo a tua presença e a comunhão da igreja do Senhor, corpo vivo de Cristo, lembrarmos da tua promessa de que estaremos contigo todos os dias e de que o Senhor, que reina, Criador, majestoso Deus, eterno, o Senhor preparou-nos lugar e nós iremos habitar na nossa pátria celestial para sempre contigo. Ó Deus, nós nos rendemos, Senhor, diante do Teu poder, nos rendemos diante da Tua palavra, Senhor, que é poderosa, que é viva e que é eficaz, e nos humilhamos diante de Ti, Senhor, porque a Ti pertence a glória, a honra, o poder e a majestade, e a nós o corar de vergonha, Senhor. Apesar de já termos nos debruçado sobre o assunto da língua, Senhor, agora que consideramos esse texto da Sagrada Escritura, ter palavra inspirada por Ti, que o Senhor nos tenha misericórdia de nós, que o Senhor atente, Senhor, para os nossas falhas, os nossos erros, que o Teu Santo Espírito possa incomodar o nosso coração e possa nos trazer arrependimento sincero nessa manhã. Que o Senhor possa nos dar a graça de vivermos na dependência de Ti, Senhor, para tudo que formos fazer na vida, inclusive das palavras que nós proferimos e os julgamentos que emitimos no nosso coração. Tem compaixão de nós nessa manhã, fala conosco, apesar de nós, nos dirige, Senhor, pela Tua graça, pela Tua infinita bondade e pelos méritos de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, nós Te oramos, agradecidos e confiantes, Senhor,
em nome de Jesus, amém. Queridos, então, nós temos estudado o livro de Tiago, e o pastor está chegando lá de Pedra d'Água. Seja bem-vindo, pastor. Ele vem para... É bom ter o pastor para a gente não falar besteira aqui, qualquer coisa, o pastor está aí. Eu estive em Pedra d'Água domingo passado, ensinando lá, falar sobre cristão e política. Foi muito boa a experiência lá com os irmãos. Vamos continuar orando pela congregação de Pedra d'Água. Mas Tiago é um livro que nós temos já estudado, e ele fala, se nós pudéssemos resumir a mensagem de Tiago, da carta de Tiago, é que ele fala sobre fé. Na verdade, o ensino de Tiago é sobre a fé genuína, ou podemos dizer, ou podemos fazer essa análise. Se não, vejamos. Tiago, ele fala inicialmente sobre a fé diante das provações. Ele diz que nós devemos ter por motivo de grande alegria o passarmos por várias provações, e a provação, a própria palavra está dizendo, ela prova a nossa fé, prova se nossa fé é genuína, e por isso nós devemos passar com alegria, pedir sabedoria a Deus quando estivermos passando por provação, que Ele dá a todos e nada lhes impropere, ser-lhe-á concedido. E Tiago continua falando sobre fé, vai falar sobre uma fé genuína. Ela não somente enfrenta a provação, suporta a provação, mas a fé genuína, ela é uma fé viva, ela não é uma fé morta. É uma fé que ela se expressa através de obras. E ele não somente se expressa através de obras, como a gente viu no capítulo 2, mas também, capítulo 3, é uma fé capaz de controlar o leme do nosso corpo, que é a língua. Muito bem, alguns irmãos sabem. O que comanda, assim como o leme comanda o navio, pequeníssimo leme comanda um grande navio, comparado ao tamanho do leme para o navio, assim também é a língua. Aquele que é capaz de domesticar, de adestrar a sua língua, ele é perfeito varão, no sentido de que é um homem maduro na fé. É esse que Tiago vai defender. E ele continua agora, capítulo 4, vocês viram com o André aqui, ele falando de uma fé que vence o mundanismo, que é aquele que é amigo de Deus não pode ser amigo do mundo, porque a amizade do mundo é inimiga de Deus. É isso que Tiago vai falar aqui. E ele continua, então, nesse mesmo contexto. Agora ele retoma um pouco, me parece que era um problema, devia ser só na igreja lá que Tiago estava escrevendo. Hoje a gente não tem esse problema, mas de ter problema de falatórios na igreja, de fofoca, de maledicência, irmão julgando irmão. E aí Tiago, então, retoma um pouco disso agora nos versículos 11 a 12, quando ele fala, quando ele exorta os irmãos a não ficar falando mal uns dos outros, a maledicência sendo condenada, o juízo contra o irmão, falando mal do irmão, julgando o irmão. Os pecados da língua são, então, e aqui pegando a definição do Jerry Bridges, ou não sei se foi da Naná Castilho, que os pecados da língua são qualquer conversa que humilhe alguém, seja a pessoa de quem você está falando, ou seja a pessoa com quem você está falando. E a gente tem uma riqueza de provérbios. Salomão, na sabedoria que Deus lhe concedeu, ele escreveu mais de 60 provérbios, a gente tem mais de 60 versos, que falam sobre a língua, que advertem aquele que serve a Deus, o santo, acerca do cuidado que ele tem que ter com a língua. O próprio Jesus, ele, em Mateus capítulo 12, verso 36, ele diz o seguinte, Mateus 12, 36, mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem proferido. A gente fala muito, e todo mundo fala o que quer, e a gente fala desse jeito porque a gente não dá valor às palavras. A gente subestima o valor que as palavras têm. E aqui eu não vou fazer nenhuma defesa que as palavras têm poder, essa coisa lá
da década de 90, que foi muito forte o movimento dentro das igrejas, e que você proferia a palavra, e a palavra tinha capacidade de trazer a realidade, as coisas que não existiam, não. Quem faz isso é Deus. Mas as palavras, elas têm, de fato, elas têm repercussão, elas têm um valor. E como ela manifesta a ideia, como ela serve para a linguagem, ela é a expressão da comunicação, então nós precisamos ter cuidado com o que a gente fala, porque Jesus disse que a gente vai prestar contas de cada palavra inútil que a gente falar no dia do juízo. É a comunicação, então, e aqui é uma frase da Naná, sensacional. Esse eu acho que eu vou botar no meu perfil. É assim, ela diz, a comunicação cria pontes, não é verdade? Você quer se relacionar com outra pessoa, você não conhece, você quer, alguma coisa, você começa a conversar, você se comunica com ela, e aí você cria uma ponte, cria um laço, cria um vínculo através das palavras, através da comunicação. Ela tem a capacidade de criar pontes, mas não é só isso que as palavras fazem. Por um lado, elas criam pontes, as palavras também criam muros. Elas criam pontes ou também podem criar muros. E por causa dessa capacidade de acabar ou ligando as pessoas ou afastando as pessoas da gente, do próprio Evangelho, é que a linguagem deve ser clara, as palavras devem ser claras, e nós devemos nos comprometer com um discurso controlado pelo Espírito Santo de Deus, e não achar, não tem nada, eu estou só falando aqui com os meus amigos, não, estou só falando aqui com o pessoal da igreja, não, só com a minha esposa. Nós devemos nos comprometer com um discurso controlado pelo Espírito Santo, e não achar que as palavras não vão fazer mal. Afinal de contas, ninguém precisa concordar comigo. Eu estou só expressando minhas ideias, não é verdade? Isso virou meio que um jargão hoje nas redes sociais. As pessoas colocam lá e dizem, não, eu estou falando, você precisa concordar comigo. Eu estou só falando porque eu tenho o direito de falar. Liberdade de expressão. Você tem direito de falar, filho, mas se o Espírito Santo te fez nova criatura, você se despiu das velhas, da velha natureza, e agora você vive para glorificar a Deus. E aquilo que você fala, aquilo que você expressa, tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Tem que estar submisso à vontade de Deus, porque as palavras podem se fazer mal. Então, temos que ter cuidado, não ser descuidado com as palavras. Mas entrando no texto propriamente, Tiago fala assim, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Então, ele está tratando exatamente dessa maledicência, falar mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. O que Tiago está dizendo é que quem fala mal do irmão, na verdade, ele infringe uma lei que Tiago já falou lá no capítulo 2, que é a lei régia, a lei máxima, vamos dizer assim, a lei que Jesus falou que resumia a parte da lei moral que tratava dos mandamentos em relação aos homens, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo. E se você ferir uma lei, você se torna réu de todas elas, diz a palavra. Então, falar mal do irmão é falar mal da lei e julgar o irmão. Quem fala mal, quem calunia, quem difama, rejeita a lei régia. O perigo de nos colocarmos no lugar de Deus para exercer juízo contra alguém. Porque, na verdade, se você está julgando, você está se colocando acima da lei. E acima da lei só tem mesmo o próprio Deus, que ele falou a palavra, e o Jesus é o próprio Logos de Deus, a palavra encarnada, mas acima da lei, somente Deus. E quando nós nos colocamos acima da lei, julgamos o nosso irmão, então nós nos fazemos igual a Deus. É uma espécie de idolatria. O uso impróprio da fala, de modo que quem assim age toma o lugar da lei, que é o verdadeiro agente condenador, a régua. Ora, se a lei é quem deve nos julgar, é que deve ser a medida do julgamento, e nós estamos
no direito de julgar o irmão, de falar mal do irmão, eu estou me colocando acima dessa régua, acima dessa lei. Apesar dos juízes, hoje, na magistratura, né, no Poder Judiciário, eles julgarem as pessoas, eles não estão acima da lei. Aliás, essa é uma máxima da justiça, que todos estão debaixo da lei, pelo menos deveriam, né? Todos deveriam estar debaixo da lei, porque apesar de serem juízes, terem lá o princípio do livre convencimento e tal, mas eles não são deuses, eles são mortais, e por isso devem estar debaixo da lei também. Na hora que a gente se sente no direito de julgar as pessoas, de falar mal das pessoas, o que Tiago está dizendo é que a gente se coloca acima da própria lei, acima da régua. Nós estamos ali não observando, nos submetendo à lei, mas sim estamos julgando, queremos ser iguais a Deus, juízes. Não se está aqui condenando a igreja quando esta age contra alguém que está em flagrante desobediência a Deus, pelos meios estabelecidos por Deus em sua palavra, buscar restauração com amor e paciência. Então acontece, em alguns momentos, da igreja precisar exercer a disciplina. E como é difícil, meus irmãos, nós que somos mortais, que sabemos que temos muitos defeitos, somos pecadores, chamar o irmão que caiu em pecado e dizer, meu irmão, a gente precisa tratar com o irmão precisa entrar em disciplina. Nós precisamos exercer aqui o nosso ofício de líderes da igreja, de presbíteros, não como julgadores acima da lei, mas como servos que somos de Deus, e no intuito de que haja edificação e crescimento e restauração da vida do irmão. E é nesse sentido que, como igreja, nós temos a obrigação de tratar de determinados problemas que se tornam públicos, ou mesmo alguns problemas privados que exigem a ação. A palavra nos orienta dessa forma. Gálatas 6:1 diz que quando o irmão cair, a gente tem que chegar junto dele para ajudar ele a levantar. Jesus ensinou que se o irmão tem alguma coisa contra você, você vai até ele e reconcilia, deixa a oferta no altar e reconcilia com ele. Se ele não te ouvir, chama outros irmãos lá para se consertar, para que haja conserto, para que haja edificação, para que haja restauração. E é diferente disso que Tiago está tratando aqui. Ele está tratando da maledicência que há na igreja, isso de falar mal, de julgar os irmãos, como acontece tão frequentemente. E nós achamos que é uma coisa com menor importância e colocamos, né, debaixo do tapete. Nem pedir perdão a Deus a gente pede por esse tipo de comportamento. É o ato de emitir opinião de forma indevida sobre outra pessoa. Então, o texto condena aqui a atitude de censurar, de degradar alguém, ao mesmo tempo que a gente exalta a si mesmo. Quando a gente está falando do outro, é porque a gente não faz aquilo. De algum modo, falar mal do outro, proferir crítica negativa contra o outro, que não traz edificação nenhuma, é alguma forma da gente se sentir melhor. É uma atitude extremamente egoísta, porque a gente acha que é melhor do que o outro. Não, irmão, pastor, sei não, a gente falou naquele dia, coitado do pastor, a gente se acha melhor do que ele, a gente acha que, a gente se sente bem quando fala do outro, porque a gente se sente melhor, porque acha que não faz igual àquela pessoa que a gente está criticando. Então é um sentimento egoísta. E Tiago está tratando isso na igreja, dizendo, meus irmãos, não faleis mal uns dos outros. Não falem. Vocês estão querendo ser igual a Deus. Vocês estão querendo estar acima da lei. Devíamos perguntar, então, o que eu vou dizer? Será que ele vai trazer algum tipo de destruição? Será que ele vai trazer algum tipo de contenda? Será que ele vai trazer algum tipo de humilhação? Ou vai trazer edificação à pessoa com quem falarei? Ou de quem falarei? Essa é meus irmãos, eu não sei por que eu fiquei com esse texto para falar. Quando eu disse, meu Deus, eu não vou falar sobre isso. Queria tanto que, de repente, né, hoje tivesse alguma coisa e a gente pudesse falar. Vamos falar sobre política, é melhor do que falar sobre isso. Falar qualquer outro assunto mais complicado, mas porque a língua é um pecado que a gente comumente cai para vergonha nossa. Como é importante que a gente se comprometa
De fato, se queremos ser cristãos maduros, uma igreja avivada, não há espaço para fofoca, mexericos, julgamentos, sem qualquer propósito, onde não há edificação, onde não há crescimento, onde não há amor, onde não há restauração. Apenas esse sentimento egoísta, mesquinho que nós temos no nosso coração de se sentir bem quando a gente fala do alheio, se sentir melhor do que o outro. Que coisa triste. O problema, meus irmãos, de fato, não está na língua. Que vai ter gente botando zíper na boca agora, né? Senhor, bota um anjo à porta dos meus... Já orei muito assim. Bota um anjo à porta dos meus lábios para não pecar contra ti. O problema está onde, queridos? Oi? No coração. O problema é o nosso coração. E foi por isso que Jesus, falando dos fariseus, porque estavam recriminando, falando mal dos discípulos de Jesus, porque comiam sem lavar as mãos, disse, não é isso que contamina o homem. O que contamina o homem é o que sai da sua boca. Porque o que sai vem do coração. E é do coração que procede, que germina, que jorra inimizade, porfia, fofoca, maledicência, impureza, imoralidade, está tudo no coração. A boca é só um canal para sair aquilo que está dentro do nosso coração. E é por isso que nós precisamos buscar uma fé madura, genuína, um revestimento do alto do Espírito Santo que controle as paixões do nosso coração. E aí ele pergunta assim, versículo 12, um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Você nem faz a lei, porque a lei quem fez foi Deus, não é você que faz, e nem você é juiz, porque um só é juiz, é Deus que vai julgar no último dia. Aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Quem é você para julgar o irmão? Quem é você para julgar o presbítero, o professor da escola dominical? Quem é você para julgar o irmão, mesmo que o irmão tenha caído em pecado? Quem é você? Muitas vezes nós julgamos sem nem o irmão ter caído. Nós julgamos os pensamentos, os propósitos, as intenções das pessoas. Ah, ele está fazendo isso, mas ele está fazendo porque ele gosta de aparecer. A gente julga os pensamentos, a gente quer ser o juiz, a gente quer ser... Quem sou eu para julgar e para conhecer o coração humano? E é isso que Tiago está confrontando aqui aqueles irmãos e a nós hoje pela manhã, pelo Santo Espírito de Deus. Quem somos nós para julgar o outro? Aqueles que julgam de forma injusta seus semelhantes estão se posicionando como juízes, acima da lei. Uma língua que tropeça revela nossa maturidade espiritual. E não tropeça sozinho, porque ela tropeça, a língua faz tropeçar e cai em conjunto com o outro com quem você está falando. E a gente faz isso com tanta frequência que a gente nem percebe mais como a gente peca com a língua, como a gente peca com os nossos lábios. O domínio da língua demonstra maturidade. É isso que Tiago, voltando a Tiago capítulo 3, já que o tema é correlato, é a continuidade do tema, Tiago fala exatamente isso, que aquele que é capaz de refrear a língua, refreia também todo o corpo, é perfeito varão. Tiago capítulo 3, verso 2. Julgamos e caluniamos quando atribuímos motivações erradas a alguém, mesmo sendo incapazes de ver seus corações. Vê como a gente quer ser igual a Deus, a gente quer saber o que está no coração da pessoa, quer condenar a intenção da pessoa, incapazes de ver seus corações ou de saber de suas circunstâncias em particular. De repente, numa determinada circunstância muito pessoal e particular, a pessoa agiu de determinada forma e você que não conhece o contexto, não conhece a situação, você vai lá e condena o irmão e julga o irmão. Nós fazemos isso. Caluniamos ao afirmar que o outro não é cristão de verdade, porque não segue as mesmas orientações que nós. A gente não faz isso? Porque o irmão está fazendo diferente. Eu
eu tenho que me controlar, pastor. Sirva para nós o exemplo. Eu tenho que me controlar para não ficar citando os exemplos de casa. Porque com 3 filhos em casa, de idade diferente, e mulher, eu tenho um laboratório rico de experiências para compartilhar em qualquer sermão e aula. E hoje o pessoal que fez o EJC, semana passada, o pessoal lá da Congregacional Zona Sul vai fazer uma feijoada. E aí, Esther fez o EJC, a gente já pegou embalo, comprou os ingressos para ir para a feijoada. E Emanuel não estava sabendo nada disso. Emanuel não pedi permissão a ele para citar o exemplo. Os irmãos, tudo quando falam comigo, fica com medo de eu citar o exemplo aqui na... fica dizendo, oh, não vai falar isso, não vai dizer isso. Mas aí, eu disse, Emanuel, a gente vai comer lá na igreja congregacional, Zona Sul. Outra igreja? Eu digo, é outra igreja. Como assim outra igreja? Eu digo, é outra igreja, meus irmãos. São crentes também, mas eles não mordem. Eu acho que não, né? Não mordem, não fazem nada de... É tudo crente. E é? E por que ele... Aí começou aquelas perguntas teológicas na hora de lavar os pratos, de sair de casa, que não dá tempo de você responder, né? Falar sobre a história da Reforma Protestante, no início lá, Anabatistas e não sei o quê. Eu digo, meu filho, o que você tem que entender é que no que é essencial nós estamos tudo unidos. Nós cremos na salvação somente pela fé, na mediação única de Jesus Cristo. Agora tem coisa que não tem como a gente se unir. Tem um batismo infantil e tal. E olha, começar a batismo, 9h15 da manhã antes de vir para a escola. Aí ele assustado, mas não precisa ter medo. Mas às vezes a gente julga que o irmão faz diferente. O irmão batiza diferente. Ah, não, porque o irmão faz coreografia na frente da igreja no culto. A gente não faz. Nós entendemos, dentro da ordem daquilo que a Bíblia ensina como um manual litúrgico para a gente, no Velho Testamento, no Novo Testamento, que não há espaço para isso no culto solene. Mas por isso eu não condeno os irmãos que estão lá também louvando e adorando o Senhor daquela forma. Não é o meu papel julgá-los dessa forma. Quando as pessoas, nós temos a tentação de julgar o que é diferente. Aquilo que é diferente da gente, aquilo que não faz da mesma forma que a gente, que não segue a mesma orientação, a gente tem a língua afiada. Lembra da Gilete lá da primeira foto? Afiada para julgar. Aqueles que não têm a mesma orientação que nós. Então nós julgamos, caluniamos, às vezes distorcemos a posição de alguém sem saber o que ela pensa de verdade. Vocês já ouviram isso, né? Eu não invento, eu aumento, mas não invento. Né? Um cara ficou famoso na televisão fazendo fofoca com esse jargão. E a gente acha até bonitinho, né? Então eu não invento. Eu aumento, mas não invento. Mas é pecado aumentar também. Nós distorcemos a verdade pura, a posição de alguém sem saber o que de fato ele realmente pensa. E damos proporção exagerada ao pecado de alguém, para que pareça mais pecadora. Aí o cidadão está lá, ele está louvando ao Senhor. Aí vem um assembleano aqui. Né? Aí vocês falam da irmã Rosiméria, porque dá uns aleluia quando eu estou pregando. E eu digo, meu irmão, eu sinto tanta falta da senhora. Eu sei que em casa a senhora está, glória a Deus e tal, mas quando eu prego a senhora não está aqui. Eu sinto umas faltas de uns glória a Deus, aleluia. Mas chega o irmão aqui da assembleia, aí ele começa a dar um glória a Deus, aleluia. A gente já fica olhando atravessado, enviesado. Isso é um bicho barulhento. Não sabe nem o que está falando. Agora deu de todo jeito. Porque a gente é diferente. Não está alinhado com a gente é mestre em dizer, não, está em pecado, está fazendo de boca para fora. Repara como nós somos ávidos por julgar, por condenar e por falar mal. Exageramos a postura de um ou de outro, a forma como adora, a forma como... O irmão está lá louvando, quem fica no louvor perto de mim deve se escandalizar, por isso que eu sento mais do meio para trás. Porque se tiver a família toda, meu amigo, de rebolado, bater palma, aparece de tudo, na hora que a gente está louvando. Me sinto à vontade nessa igreja para louvar a Deus e para adorar o Senhor. Nunca fui recriminado, né? Particularmente. Se alguém quiser sentar comigo para conversar sobre louvor e adoração, a gente pode discutir ideias. Mas nós somos tentados a dizer ao irmão, irmão, e esse rebolado aí desse irmão? E esse irmão que canta aqui na frente assim, tá? Fica fazendo segunda voz no banco só para se amostrar. Estou gastando tudo aqui que é para vocês não terem mais nenhum repertório quando for falar.
A pergunta que você deve fazer antes de fazer qualquer tipo de julgamento ou falar mal do irmão é: quem é você? Quem sou eu? Eu sou servo desse irmão que está louvando, eu sou servo desse irmão que caiu, eu sou membro do mesmo corpo com ele, ou eu sou juiz, eu sou mais santo, sou melhor do que ele. Quem é você? Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? A língua não passa de um instrumento que revela o que vai no coração. Então nós não precisamos guardar apenas a língua, mas sobretudo o coração. E o coração a gente guarda alimentando ele da palavra de Deus com a oração do Espírito Santo de Deus. Fala, meu irmão. Os discípulos, bem antes, esse é o meu antigo. Exato. Muito bem. Bem observado. E aí eu não podia falar sobre isso sem gastar, sem investir uns 10 minutinhos, meus irmãos, sobre um assunto que é muito antigo, mas é muito pertinente para nós hoje, que são as fake news. Nós hoje estamos, da mesma forma que nós nos acostumamos com a fofoca, com o julgamento, nós nos acostumamos com notícia falsa, com notícia que, não sei se você já ouviu falar de semiótica. Eu lembro que quando lançaram o Código da Vinci, o filme, sensacional o filme, tal, Tom Hanks, não era? Tom Hanks e tal. Aí a história, o cara estava investigando os Cavaleiros Templários, que é uma ordem que existiu, ainda existe, eu acho até, a Ordem dos Templários, mas ligado para a da maçonaria, né? E são os herdeiros dessas ordens. E aí eles tinham o objetivo de guardar o Santo Graal, que era o cálice que Jesus tinha tomado na ceia, e veja que ele juntava a verdade com a ficção. No meio da história lá pelas tantas, a coisa destrambelhou no filme que Jesus não teria morrido necessariamente, mas ele tinha casado com Maria e tinha dado uma descendência. Olha, uma coisa, loucura total. Mas eu estava um dia trabalhando com um colega na viatura e ele estava lendo o Código da Vinci. Ele disse: está vendo aí, Tiel? Pode ter acontecido. Eu disse: não, meu irmão. Aconteceu de jeito nenhum. Isso é um livro, é um romance, é uma ficção. Mas o fenômeno da semiótica é você contar uma história com tanta riqueza de detalhes e com tantos artifícios, com tantas linhas de verdade, que ela se confunde com a própria verdade. E aí você não sabe mais o que é verdade e o que é mentira. E vários escritores têm esse estilo. E as fake news acontecem mais ou menos parecido com isso. A parte é verdade, mas parte não é. A gente tem algumas coisas que são exageros, algumas coisas que são interpretações, mas tem verdade no meio, você lê, você diz, você olha, você escuta e diz: rapaz, será que é verdade? E aí, como tem muita gente que está falando a mesma coisa, aí você assume como verdade, sem ser. Isso quem disse foi, não lembro agora, não, sim, o ministro de Hitler, não foi? Foi exatamente, o ministro da propaganda nazista. Uma mentira contada várias vezes, 1000 vezes, se torna uma verdade. Ela parece verdade, todo mundo está falando, rapaz, isso deve ser verdade. Então, quando a gente fala mal do irmão, quando a gente julga o irmão e quando a gente leva a mentira adiante com nossos lábios, com os nossos dedos, a gente está pecando contra o Senhor, que Ele não compactua com mentira, melhor que seja a sua boa intenção. Isso não é algo novo, existe uma indústria que age no mundo com vários objetivos para propagar mentiras, informações caluniosas e difamadoras. Nós tivemos um exemplo
no caso da pandemia, que agora é bem recente, de que muita gente falava muita coisa, e como era uma coisa recente, a gente não tinha uma verdade, ou pelo menos uma verdade científica sobre os fatos, e todo mundo falava o que queria. A gente teve o caso da vacina da febre amarela, que houve um tempo, há umas 2 décadas atrás, em que se espalhou um boato que a vacina fazia mal, e o público vacinal caiu muito, porque o povo começou a ter medo, mesmo sem ter verdade nenhuma sobre isso. Mas há 2 casos que a Naná traz no seu podcast que são extraordinários, e que muitas vezes nós nos vemos envolvidos nesses fatos e não percebemos a gravidade das nossas palavras. Foi um caso de uma escola em São Paulo, na década de 2000, no início do século. Uma escola de São Paulo, em que 2 mães suspeitaram que seus filhos estavam sofrendo abuso sexual na escola. Então elas foram à delegacia de polícia e prestaram um boletim. E não satisfeitas em ir até a escola estava tentando descobrir o que estava acontecendo, elas foram à imprensa. E aconteceu que a escola foi julgada por toda a comunidade. E picharam os muros e ameaçaram os funcionários e os donos da escola, de modo que eles tiveram que demitir todo mundo, fechar a escola e nunca mais se reergueram, além do impacto emocional que eles tiveram. A polícia fez as devidas apurações e descobriu que era tudo mentira. E não havia caso de abuso, de importunação sexual, nada disso com as crianças. Mas já haviam sofrido por causa de uma notícia que foi repassada e que, de repente, por causa da gravidade, você acha que deve passar. Rapaz, isso é grave, eu tenho que falar para os outros, eu tenho que avisar minha família, eu tenho que falar para as pessoas. O segundo caso foi o caso de uma mulher de 33 anos, casada, mãe de 2 filhos, 2 ou 3 filhos, professora, em que ela, passando na rua, ela foi identificada por aqueles que estavam passando ali como sendo uma mulher que estava relacionada a uma notícia que tinha sido divulgada de que uma mulher estava pegando crianças e estava raptando crianças para vender os órgãos lá em São Paulo. E essa mulher foi linchada, e foi filmado o linchamento público dela, e foram tão graves os ferimentos que 2 dias depois desse linchamento público ela faleceu. A polícia fez o levantamento e descobriu que não havia casos de sequestro na região e que tudo se baseava numa notícia mentirosa. E todas essas questões, meus irmãos, ferem um princípio que eu quero que você leve no seu coração, porque é o que eu vou tentar fazer a partir de hoje, que está lá esculpido em Efésios capítulo 4, verso 29. Veja o que é que diz Efésios 4, e o apóstolo Paulo está exortando aqui quanto à santidade que nós devemos ter nos nossos atos, nas nossas reações nesse mundo, na forma como nós devemos nos comportar e como devemos falar. Ele diz a partir do verso 25, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Teu padrão tem que ser a verdade, verdade mesmo. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, olha que tinha ex-ladrão na igreja. Não furte mais, antes trabalhe. Nós devemos ser diligentes, não preguiçosos. Trabalhar, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Agora, versículo 29, vamos ler todos juntos, 29. Guarde seu coração, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. O critério que nós devemos ter para aquilo que nós falamos, para aquilo que nós divulgamos, para aquilo que nós compartilhamos com o nosso irmão e da forma como nós nos comunicamos, é que não pode ser torpe, tem que ser bom para edificação, tem que trazer alguma edificação, tem que ser necessário, é conforme a necessidade, e transmite graça, transmite algo de bom que os outros talvez nem mereçam, mas transmite graça aos que ouvem. Essa deve ser a nossa régua, esse deve ser o nosso padrão, ok? Guarde esse versículo no seu coração. Pastor Jamerson deveria estar escrito com letras douradas.
Nós temos contra isso, contra o desejo do Espírito Santo de Deus de que nós amemos a verdade, que nós falemos apenas o que é bom para edificação, nós temos contra isso o nosso desejo de curiosidade e tagarelice. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, deixa eu ver se eu escrevi isso aqui, ó. Perdão, depois eu encontro o versículo e dou a referência certinha. Mas é quando ele está falando sobre as... 5,13, está correto? Eu olhei rapidamente aqui e não achei. Mas ele condena exatamente esse desejo que nós temos. E por causa da ociosidade, a gente se dá a tagarelice, a falar aquilo que não precisa, a falar aquilo que não deve, se meter em questões alheias. E nós temos essa necessidade de matar a curiosidade do nosso coração, que muitas vezes isso é ruim. E temos que ter cuidado em relação a isso. Mas muitas vezes, se questione se o tempo que de repente você está gastando na rede social, vendo e repassando notícia que você nem sabe que é verdade, o tempo que você está gastando ligando para o irmão ou a irmã para falar mal de alguém da igreja. Eu falo do pastor e do presbítero porque é mais fácil, né? Mas você está falando, não é porque você está sem ter o que fazer. Para pedir oração. Tem esse ainda a gente dá uma maquiada de santificação, né? E diz assim, não, é porque, olha, eu quero compartilhar uma coisa com você, não, porque nós precisamos orar. E é o que é, meu? Não, o irmão cometeu esse problema, a irmã caiu em adultério, o irmão, rapaz, ele vai voltar na esquerda, meu irmão, vamos orar por isso. A gente dá aquela maquiada, como se fosse uma coisa santa que a gente vai fazer. Na verdade, a gente quer falar mal, a gente quer difamar, a gente quer caluniar o irmão, para matar esse desejo nosso de tagarelice. E muitas vezes vem de um coração ocioso. Você talvez naquele dia não tenha encontrado tempo para ler a palavra de Deus. Talvez não tenha dobrado seu joelho para orar por ninguém, nem pela pessoa de quem você vai falar. Mas você encontrou tempo para falar dela. Procurar saber das coisas e espalhar para o máximo de pessoas. O uso descontrolado de redes sociais revela uma mente ociosa que deseja cuidar da vida alheia. Não fique ocioso nas redes sociais. Fique não, meu irmão. É uma tentação. É ou não é? Tudo ali tão rápido, tão fácil. Você fala com todo mundo. Há uma pesquisa que diz que você pode falar com qualquer pessoa no mundo inteiro, com 6 contatos, com 6. E se não me engano, eu ouvi Barack Obama falando sobre isso, atestando como verdade, que falou com não sei quem, do outro lado do mundo, através de 6 contatos, ele chega lá. É impressionante a facilidade que nós temos. Do que é dos outros. Tem que cuidar do meu e do interesse alheio. A calúnia pode vir de um coração amargurado. O coração está amargurado com o pecado e ele sente o desejo, então, de falar mal do outro, de caluniar, de falar inverdades, impropérios acerca de outro. Coração motivado por egoísmo, sem amor, que gera calúnia e fofoca. O que acontece, na verdade, é esse egoísmo. Eu já falei para você, a gente se sente melhor porque está falando mal do outro, a gente se sente melhor do que ele, pelo menos, de quem a gente está falando, então a gente fala. É um coração motivado por egoísmo, um coração sem amor. Provérbios, vamos dar um pulinho em Provérbios rapidamente para a gente mudar de assunto. Ai, já estou me sentindo pesado. Provérbios 11, versículo 3 diz assim: a integridade dos retos os guia, mas aos pérfidos a sua mesma falsidade os destrói. Os pérfidos são aqueles que fazem confusão, aqueles que fofocam. Provérbios 16, verso 20, diz assim: o coração do homem pode fazer... Não, perdão, 16:1. 16:20 diz: o que atenta para o ensino acho bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. O ataque secreto contra a vida do outro. As informações normalmente são distorcidas para conseguir chamar mais atenção. Às vezes, revestimos a fofoca de santidade para orar pela outra pessoa.
coração egoísta, ávido por saber e falar da vida dos outros. O mexeriqueiro é aquele que põe lenha na fogueira. E Provérbios fala muito sobre essa figura do mexeriqueiro, aquele que vai, não, vamos tacar fogo na Babilônia, que é para todo mundo ficar sabendo dessa notícia. Agora, o fato é que as pessoas só gostam de fofoca quando não são o alvo dela. É verdade. Nós não gostamos de fofoca quando a gente é o alvo da fofoca. Mas quando a gente não é o alvo, maravilhoso, vamos falar do povo, não tem problema nenhum. E aí, novamente, Efésios, capítulo 4, que nós lemos, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas apenas o que transmite graça, aquilo que é útil, conforme a necessidade. O padrão é alto. Falar contra outra pessoa nos desqualifica para a comunhão com Deus. Nos colocamos em oposição a Deus, cujo propósito é restaurar o próximo, independente do que ele tenha feito. Não estou dizendo que ele não pode ter errado, não, ele pode ter errado. Você que não tem o direito, eu e você não temos o direito de estar julgando e condenando o irmão. Quem somos nós? Quando caluniamos, corremos o risco de ser chamados caluniadores o resto da vida. Caluniar é trair a confiança. Qual é o problema? O problema, meus irmãos, é que nós temos tolerado esse pecado por muito tempo. Nós temos tolerado o que fala mal, a fofoca. Nós temos tolerado como se não fosse algo realmente que precisa ser tratado no nosso coração, tratado na nossa vida. Mas então, e se for verdade? Não tem problema nenhum a gente repassar. Eu estou falando a verdade. Ele fez mesmo isso. Ela fez isso. A questão é de você ser prejudicial a alguém. Com aquele seu comentário, com aquela sua postagem, você acabar prejudicando alguém. Mas então não tem problema, porque quando eu falei com ela, quando eu falei com ele, eu pedi para não repassar. Eu falei assim, olha, vou falar um negócio para você, mas pelo amor de Deus, isso nunca aconteceu, né, meus irmãos? É só um exemplo hipotético. Pelo amor de Deus, não vai contar para ninguém. Não é verdade? A gente fala, não, então eu pedi, a culpa não é minha. Eu pedi para não passar para ninguém. Se nós estamos caindo nesse quesito, estamos passando para o outro, por que é que leva você a crer que ele também não vai fazer a mesma coisa? Não vai cair no mesmo erro? Ou como uns colegas lá da polícia me disseram outro dia, disseram, não, se o cara que queria guardar o segredo não guardou, por que eu vou guardar? Né? Desejo por relacionamentos mais íntimos. A gente acha que se a gente falar do outro, falar segredos dos outros, a gente vai ter mais intimidade com aquela pessoa com quem a gente está compartilhando. Já perceberam isso? Ou já tentaram sondar seu coração em relação a isso? Não, eu vou falar essa história, ninguém sabe. Eu vou falar mal de fulano, eu vou falar lá do presbítero, do professor de escola dominical, vou falar dele, porque quando eu falo dele assim, eu sinto que eu sou mais íntimo dessa pessoa com quem eu estou falando. A gente tem esse desejo de intimidade, ou esse engano no nosso coração, de que a gente talvez fique mais unido com o outro se a gente falar mal de terceiros. Nós precisamos reconhecer o nosso pecado, meus irmãos, e a solução passa primeiro por isso, porque Jesus pagou o preço do nosso pecado na cruz. Quando nós tomamos o cálice e comemos o pão, nós lembramos que ele veio, não sem propósito, mas ele veio morrer pelos nossos pecados, ele pagou o preço do nosso pecado naquela cruz. E ao pagar o preço e morrer por nós, naquela cruz manchada de sangue, ao lembrarmos disso, nós temos que mudar de atitude. Ele não pagou o preço para nós vivermos do mesmo modo, mas para nós buscarmos viver em santidade para a glória dele. Vivermos a cada dia e crescermos nessa fé genuína que Tiago tanto vai insistir aqui, que suporta a provação, que controla o coração e a língua, que não é mundana, mas buscando um coração preenchido com um padrão divino. E assim também alinhando nossa língua com esse padrão. A solução é nós buscarmos esse referencial lá de Efésios 4,
29, falar o necessário, quando necessário, que conceda graça, edificação, o padrão para aplicarmos em nossas conversas e nas nossas postagens. Depender do Espírito Santo, para que Ele controle a nossa língua. Leve o assunto para Deus, leve o problema para o Senhor. Problemas que estão além da nossa capacidade de resolver. Se a pessoa não faz parte do problema nem da solução, ela não deve nem saber dele. Tem um problema para resolver? Você é parte do problema? Então leve diante do Senhor, busque pessoas experientes na igreja para poder tentar resolver. Se a outra pessoa não faz parte do problema nem da solução, não tem para que você sair espalhando para ela. Ou vá diretamente à pessoa de quem você ouviu. Vá em espírito de humildade, vá em oração. Talvez a gente não goste o suficiente da pessoa para ir até ela, e talvez esse seja o problema. E nós estamos infringindo a lei régia que diz que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. E você não gosta o suficiente dela para chegar e dizer, rapaz, eu ouvi isso aqui a teu respeito, eu soube disso, isso é verdade. O que é que eu posso fazer por você? Vamos orar juntos. Você quer que eu vá até a sua casa, quer que a gente ore? Eu posso estar orando com você? A verdade é que nosso amor é muito superficial. Nós não amamos o suficiente para confrontar as pessoas com esses problemas, com essas realidades. E preferimos falar para outras pessoas que não têm absolutamente nada a ver. Leve a questão a uma pessoa que tem autoridade para resolver. Procure proteger a vítima da calúnia. Quem traz o assunto à baila separa os melhores amigos, diz o apóstolo Paulo lá em Gálatas 5, 14 e 15. Amar ao próximo e proteger o próximo da calúnia. Essa é uma das soluções. Tolerância zero para calúnia e difamações. Queridos, eu quero passar para a última parte da aula. É rápido, sim. Podia ter falado só de língua aqui. Oh, Jesus, tem misericórdia de nós. E aí, Tiago continua e falando sobre essa dependência do Espírito Santo de Deus, que vai controlar o nosso coração, amadurecer nossa fé. Ele fala sobre os nossos planos, os nossos projetos. É errado planejar? É errado planejar? É não, gente. Não é errado. Deixa eu falar para você, avisar vocês. Ele não está falando que é errado planejar, não. Tudo que ele falou aqui, não tem um erro intrínseco em si, não. Veja só o que ele falou. Hoje ou amanhã, iremos para tal cidade. Tem algum erro ele falar isso? Não. Lá passaremos um ano. Tem algum erro ele dizer isso? Não, acho que ano que vem eu vou morar em João Pessoa, vou colocar meu negócio lá, vou para a Europa, estabelecer meu trabalho. Tem algum erro nisso? Não. E negociaremos. Tem algum erro ele dizer isso? Vou montar uma filial lá no sertão. Tem algum erro disso? O escritório? Não. E teremos lucros. Está errado ele dizer que vai ter lucro? Qual o erro então? Se errar, se planejar não é errado. Qual foi o erro dele? Devia ter feito um carruto. Oi? O erro é o que ele não escreveu, é o que ele esqueceu. Dizer que vai negociar, dizer que vai lucrar, dizer que vai morar no outro canto, não tem erro nenhum. O que ele esqueceu, o fato de ter esquecido é que está errado. Ele esqueceu de dizer que se Deus me der vida, se eu estiver vivo, se Deus quiser, se for da vontade de Deus, eu vou. Se for da vontade de Deus, eu vou lucrar. É depender de Deus, porque ele pode ter lucro e pode não ter. Ele pode estar vivo amanhã ou não ter. Eu posso sobreviver a essa feijoada dos congregacionais e posso não sobreviver. E meu filho vai ficar traumatizado pro resto da vida com os congregacionais. Mas o erro não é planejar, o primeiro erro é de esquecer, de colocar Deus no teu planejamento, é de depender de Deus. Vai fazer o planejamento, é bom, é necessário. Por que a gente faz planejamento para a igreja? Porque é absolutamente necessário para nós mensurar, para a gente colocar alvo para trabalhar com foco, para a gente ter uma forma de mensurar o que a gente alcançou ou não. Eu consegui esse ano. Eu recomendo a todos vocês que façam planejamentos pessoais, familiares, para o seu ano. Esse ano eu quero isso, esse ano eu quero construir a casa, esse ano eu quero fazer aquilo, esse ano eu quero mudar de trabalho. Coloque, faça um planejamento. Só não esqueça de que você tem que submeter esse planejamento a quem é o dono da história.
ao que é o dono da história de sua vida, a quem fez um planejamento prévio da história de sua vida. Antes da fundação do mundo, escreveu todos os seus dias, quando nenhum deles havia ainda, todos eles escritos e determinados. Você era substância informe, um troço horrível, só cabeça e cauda lá se fundindo com um óvulo, e Deus já tinha tudo escrito e determinado. Mas você esquece disso e começa a fazer planos e começa a elaborar metas e esquece que Deus tem um plano já. E o problema desse cidadão aqui é justamente do que ele esqueceu. Esse foi o primeiro erro dele. Tiago, então, se dirige àqueles que pensam que suas vidas estão em suas mãos. Ele coloca 4 áreas aqui: o tempo, quando, né? Amanhã ou hoje, o lugar, não, vou para tal cidade, a duração, vou passar 1 ano lá, e o que vai acontecer? Eu vou trabalhar, vou ter lucro. Quantas pessoas não tiveram o planejamento totalmente alterado em 2020 com a pandemia? A gente tinha todo mundo planejando e tal, viagem, etc. Vem a pandemia, acabou com tudo. E quanta gente ficou desesperado? Quanta gente perdeu vida? Teve gente que... o pastor Hernandes Dias Lopes falando do caso do Plano Collor, aquele que... queria dizer outra palavra, mas sequestrou o dinheiro da poupança. Acho que não tem outra palavra, não é isso mesmo, né? Foi lá e meteu a mão no dedo da poupança, ele falando de um cidadão que eles conheciam. Obrigado. Desculpa. Perdão pelo sequestrou. Confiscou. É limitação do vocabulário. E o pastor falava, era o pastor lá da 8ª Igreja de Minas Gerais. Ele falava de uma pessoa que ele conhecia lá em Copacabana. O cara era um empresário e de repente se viu sem nada. E ele, na semana seguinte ao confisco, ele deu cabo da vida, atirou na própria cabeça. Nós precisamos incluir Deus nos nossos planos. E o primeiro erro aqui é esse. Oi. Sim. Imagina. Jesus. Vamos orar por isso, meus irmãos. Para poder receber dinheiro. Situação. Imagine quantos planos não foram por água abaixo numa situação como essa. Então, o primeiro erro aqui é o que não está no planejamento. Ignorar os planos de Deus. Na verdade, nós nos empenhamos muito para ser autossuficiente, para viver da forma como a gente quer viver, e a gente esquece de colocar Deus nos nossos planos. Nossos planos deixam de ser uma boa administração, um bom recurso, quando deixamos de lado as coisas que Deus quer que façamos. E aí Martinho Lutero, João Calvino vai dizer que Tiago despertou a estupidez daqueles que desconsideravam a providência de Deus e reivindicaram para si mesmos um ano inteiro, embora não tivesse um único momento em seu próprio poder. Nós não somos donos de 1 minuto de nossa vida, de 1 segundo de nossa própria existência. Então, o texto vai falar sobre a ignorância da vida. Ele diz, vocês não sabem o que vai suceder amanhã, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Podemos até fazer um bom planejamento, mas nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Ele fala da vulnerabilidade da vida, porque ele diz que a vida é como uma neblina. Lá onde eu moro, lá em Lagoa Seca, tem época do ano que está serração, meu amigo. Que até faz medo de você dirigir na pista assim, de 5h30 da manhã e tal. Mas pode passar de 6h30, que já não tem quase nada. Vai dissipando. Vai dando o calor do sol, ela dissipa. Sua vida e a minha vida é desse jeito. É como a neblina. Você pensa que está saudável, está fazendo exercício, né? Bonitão, está correndo, meia maratona, maravilha. Né, Cassandra? Está super saudável. Você não é dono. Já vi atletas morrerem assim, ó, sem nenhuma explicação. Nós não somos donos. A vida é como uma neblina que aparece por instante e logo se dissipa. A morte, nas palavras de pastor Hernandes Dias, a morte é extremamente, aproveitando o momento da eleição, a morte é extremamente democrática, com todos. Pelas palavras dele, é o sinal de igualdade na equação da vida. A morte alcança quem mora num lugar suntuoso e quem mora
na rua. A morte alcança quem tem dinheiro, quem não tem. A morte alcança independente do cargo que o cidadão ocupa. A morte alcança homem, alcança mulher, alcança o adulto e alcança a criança, às vezes recém-nascida. Alcança aqueles que têm muito conhecimento, pós-doutores, e alcança o humilde que não tem qualquer conhecimento, semi-analfabeto. Porque nós somos vulneráveis. O segundo erro, então, aqui é o do orgulho, da arrogância, das pretensões futuras. A arrogância, versículo 16, de achar que nossas pretensões se realizarão excluindo Deus de nossas decisões. Ele diz, versículo 16, agora, entretanto, vos jactais, vocês se orgulham das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância, todo orgulho semelhante a essa é maligno. Então, esse é o segundo erro. Não só fazer plano, mas se orgulhar. Meu amigo, você não sabe, eu vou fazer isso, eu vou, sei lá, vou construir aquilo, vou comprar esse carro, eu vou... Toda arrogância, toda orgulho com esse grau de arrogância, ele diz que é maligno. Tiago nos exorta a buscarmos o que o Senhor quer, incluir Deus nos nossos planos. O amanhã não nos pertence, nós não controlamos o tempo nem a história, somos completamente, absolutamente, irremediavelmente dependentes de Deus. Nosso destino não está nas nossas mãos. E aí vem a fórmula do versículo 15. Se o Senhor quiser, é o Deo volente no latim. Se Deus quiser, se o Senhor quiser, é um reconhecimento humilde de que Deus dá o tempo e que Deus dá o recurso para nós fazermos qualquer outra coisa. Terceiro erro, enfim, é a omissão. Ele termina dizendo no versículo 17, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem, aquele que sabe que Deus é soberano, aquele que sabe qual é a vontade de Deus e não faz, nisso está pecando. O terceiro erro, então, que Tiago combate aqui é de ignorar a vontade de Deus, de quebrar a lei de Deus, excluindo Deus. Também aprendemos a viver mais modestamente para ter com que acudir ao necessitado. Concluindo, meus queridos, cuidado com as palavras, tá bom, meus irmãos? Cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que você vai falar. Cuidado com os julgamentos. Sonde o coração e dependa do Espírito Santo de Deus para tudo. A partir das palavras, aquilo que você for fazer, os seus projetos, use a régua de Efésios 4, 29. Inclusive nas redes sociais. Não seja torpe, que seja boa para edificação, que transmita graça, que seja algo necessário e útil. Inclua o Senhor nos seus planos, porque Ele é o Deus da providência, não só porque Ele escreveu a história de nossa vida, mas porque Ele providenciou para nós a coisa mais valiosa e maravilhosa de todos, que foi a nossa salvação. Ele providenciou para nós a nossa eterna salvação. Então, dependa dele. Jesus. Fala, meu irmão. Se eu não souber, eu digo que foi o tempo que não deu para responder. Era, para a igreja. Me parece que... Aí eu posso falar mal dele. Sim. Vou te falar com a limitação que eu tenho da interpretação desse texto. Eu acredito que não, porque o princípio é o mesmo. Quando a gente fala mal do outro, a gente está se colocando, independente dele ser. Porque aqui não é só falar mal de quem está fazendo a coisa certa, é falar mal de quem quer que seja, que está fazendo certo ou errado. Então, o fato dele estar ou não na igreja faz com que a iniciativa de falar brote de um coração que quer se fazer melhor do que ele, que quer estar acima da lei, quer se colocar numa posição até para se sentir bem, porque eu sou santo e ele não é. E eu acho que isso a gente deve combater, independente de ser que está dentro da igreja ou não. E isso é tremendo para nossas vidas.
Porque quantas vezes nós somos tentados a falar no nosso trabalho, dos nossos superiores, dos nossos colegas de trabalho? Quantas vezes a gente é tentado a falar dos irmãos da igreja, das pessoas que a gente está passando lá no trânsito? O pastor Fábio que gosta mais do que eu de falar de exemplo de trânsito. Quantas vezes a gente é tentado? E como a gente deve, para exercitar uma fé genuína, de provar essas palavras, de provar a iniciativa do nosso coração. Vamos orar, meus irmãos? Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos buscar a misericórdia do Senhor. Meu Deus e Pai amado, nós te louvamos, Senhor, por essa manhã. Te agradecemos pela tua palavra. Meu Senhor, como nós somos falhos, Senhor, diante dela, porque ela é santa, ela é perfeita, ela é justa e é boa, e nós somos pecadores, Senhor. Num mundo, ó Deus, mergulhado na escravidão do pecado, num mundo que jaz no maligno. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque ainda que caminhemos para a nossa pátria celestial, nós vivemos aqui, Senhor, e muitas vezes temos subestimado o poder das palavras que nós falamos, as maldições que proferimos, a maldade do nosso coração que se expressa com julgamentos, com palavras que não trazem edificação, que trazem torpeza, e temos estendido isso para as nossas redes de relacionamento. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós não sabemos o que fazer. Não seja nos lançar, Senhor, no teu trono da graça, suplicando que o Senhor haja com misericórdia e com graça sobre nós. Tomamos hoje o cálice da salvação e comemos, ó Deus, o pão, o corpo de Cristo. E, ó Deus, nossa fé tem sido uma fé fraca, uma fé pequena, que nem mesmo consegue reconhecer a maldade que tem brotado no coração através das palavras, através de postagens. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos dá a graça de crescermos em santidade, de experimentarmos uma fé genuína, ó Deus, que ama ao Senhor e que ama o nosso irmão. A provarmos esse amor, Senhor, indo até o irmão, conversando com ele, orando com ele, orando por ele, antes de falar dele, Senhor, de falar mal dele, de julgá-lo. Livra-nos, ó Deus, da mesquinharia, do egoísmo, de querermos ser melhor que os outros. Livra-nos, ó Deus, da pretensão de sermos os donos da nossa história e da nossa vida. O Senhor é o Senhor da história, o Senhor é o nosso Deus. Toma nas tuas mãos, Senhor, as nossas vidas e nos ensina a submeter a tua santa, perfeita e poderosa vontade. É assim que teu povo ora, Senhor, humilhado na tua presença, agradecido pelas tuas misericórdias e confiado nelas, em nome de Jesus e pelos méritos de Cristo. Amém. Amém. Deus nos abençoe.